Olá! Olá! Olá, as pessoas! Gente, nossa, tem uma galera aí que tá entrando que tem um tempo que eu não vejo por aqui. Luana, é você mesmo que eu não vejo tem um tempo? É você mesmo que tá me dando esse tchauzinho aí. Joyce, Nathalie, também. Gente, vamos lá, só esperar um pouquinho aqui a conexão. Roberta. E Roberta, que incrível ter você aqui. Linda você. Ai, gente, Empodera uma Crespa tá aí. Lindona. Amei a live, viu? Com o algoritmo. Adorei, com o algoritmo da mente. Adorei, 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 adorei. Com a Daisy. Foi incrível. Gente, então, vamos lá. Vamos começar que o convidado já tá chegando aí. E enquanto isso eu vou falando um pouco sobre qual que é a proposta de hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cris Felipe, sou a primeira velejante da Velejo. Tudo que a Velejo propõe para o mundo já passou por mim. E nós estamos aí num período que a Velejo está fazendo uma super transição aí. A Velejo deixa de ser uma iniciativa só de produtos e passa a ser uma iniciativa também de processos e processo de autoconhecimento, um processo que foi muito efetivo comigo e eu quero contar para todo mundo. Eu quero passar essa fórmula de como funcionou para mim e para você construir a sua fórmula. Não igual a minha, mas a que tem a ver e que vai transformar você. Então a Velejo agora ela tem leitura olfativa, que te dá uma dimensão onde o seu olfato te levou e o que te afeta pelo olfato. Ele faz uma leitura também ancestral de todos os cheiros que impactaram na sua história, na sua vida. Então você consegue aí identificar porque determinados cheiros às vezes não te fazem bem, você não gosta muito, você consegue fazer essa leitura. E a partir da leitura olfativa também a gente vai fazer o que mais interessante o que eu faço com isso que eu sei agora, né? Na minha vida agora. O que eu faço, quais são os direcionamentos que eu vou fazer agora. Então a Velejo agora faz essa leitura olfativa, que já era um trabalho que eu já vinha fazendo. E também agora faz perfumes, né? Que são os perfumes abolicionistas, né? Quem tá acompanhando aí a página da Velejo viu aí o lançamento de 3 perfumes, que na verdade são 3 perfumes de 3 pessoas extremamente importantes na minha vida. E esses 3 perfumes falam sobre elas. E aí eu tô recebendo muito as pessoas perguntando: onde que eu compro o Vefá, que é o perfume com cheiro da Fatine? Onde eu compro o Venó, que é o da Noelle Gomes? E onde eu compro o Veju, que é o perfume com cheiro da Juliana Gonçalves? E o que eu tô dizendo para as pessoas é que esses são cheiros delas, né? Se elas quiserem vender para o mundo, é o cheiro que é delas, né? E aí é a partir da leitura olfativa delas, do direcionamento delas, da história delas e o cheiro que elas têm imprimido no mundo nesse momento. E as pessoas estão aí interessadas, né, nisso, e a Velejo faz a construção do seu cheiro, né? A Velejo agora ela está aberta ao desafio de transformar a sua essência, o seu cheiro, a sua história em algo líquido para você utilizar. E por que eu tô chamando isso de perfume abolicionista? Que é um perfume que vai trazer você para você mesmo o tempo todo. Quais são os seus valores, o que é a sua história e o que a sua trajetória significa e para onde que você está indo. Então é um perfume que vai te trazer lembranças. Hoje eu estava fazendo um perfume que é de um velejante muito querido e o perfume dele é com a base de vodka e noz moscada. Eu até postei. E aí depois, né, vem as outras notas olfativas e os valores dele são coragem, liberdade e espontaneidade. Então, os aromas que compõem essas palavras vão lembrar ele o que ele realmente precisa e quais são as direções, né, na vida dele. A espontaneidade, a liberdade e a coragem.
Então, esse que é um perfume abolicionista. O perfume abolicionista é um perfume que trata da sua história, de quem que você é, sem códigos de barra, tá? Mas nós vamos continuar com essa velejo que fala dos cheiros e que fala de aromas e que fala de olfato em todos os temas. E aí o tema de hoje é seu olfato também é político, pode ser assustador para muitas pessoas, porque não é muito convencional, né? A gente está falando de um sentido, dos sentidos do corpo dentro de uma leitura política, mas eu tô sempre me desafiando a colocar o olfato em tudo, porque eu agora me chamo de dona do meu próprio nariz, que eu consegui me abolir. Então, eu coloco o olfato a respeito do olfato em tudo. E o nosso olfato, de fato, ele é político. E nós vamos fazer esse debate hoje com uma pessoa que é muito querida para mim, que é o Dupente. O Dupente, que é um amigo pessoal e é uma pessoa muito interessante e importante de estar nesse momento de transição da Velejo, porque hoje mesmo a gente estava conversando e ele me lembrou, inclusive, de que ele conheceu a Velejo quando a Velejo ainda era um embrião ainda no meu cérebro. A Velejo ainda não tinha sido fecundada. E aí ele conheceu a Velejo, o nascimento da Velejo, como a Velejo surgiu. Ele é um velejante, ele tem histórias com a Velejo que a gente vai contar aqui e vai relembrar, mas o Dupente, para mim, é uma referência de um ativismo real, de um ativismo político periférico, que tem uma identidade muito similar à minha. A gente é da mesma quebrada, né? A gente é do Barreiro, em Belo Horizonte, da mesma quebrada, e ele traz com ele, na veia dele, a política como uma direção muito potente, assim, e ele é muito potente, as entregas que ele faz para o mundo são muito potentes. Dupente já não é mais uma pessoa e um ativista de Belo Horizonte, é um ativista hoje conhecido na América Latina, e é por isso que ele está aqui hoje, e é o meu convidado para a gente falar sobre o olfato na política. Eu vou trazer aqui, seja bem-vinda a esse mar. Vamos ver aqui, tá entrando. Seja bem-vinda ao mar. De cheiros olfativos aqui. Entrou. Pronto. Gente, e essa combinação de amarelo? De amarelo. Minha estante é amarela, olha. Tá bagunçada. Tudo amarelo. Olha lá, o quadro amarelo. Ô, gente, nada combinado. Du, tá um pouco baixo o seu som. Ai, será? Peraí. Olha se melhorou, senão eu coloco o fone. Não, ainda tá baixo. Ainda tá baixo. Se você puder colocar, vai ser bom. Todo mundo tá me ouvindo bem? E agora, Estão perguntando cadê o Pente já. Aí, pronto. Agora tá ouvindo essa voz. Perfeito. Ai, que ótimo. Du, obrigado demais por ter aceitado esse convite. Obrigado demais por estar aqui. Eu estava aqui já adiantando para as pessoas o quanto você é importante para mim, assim, politicamente, por ser uma referência, por partir de um lugar que eu parti, né, de uma quebrada que eu parti, e ver sua trajetória política é muito inspiradora, porque é uma política que eu acredito. Então, estou muito feliz de você se deslocar desse lugar, de falar de política, atravessado com um tema tão diferente, né? E eu estou muito feliz também de conseguir cruzar isso, assim, porque acaba que a Velejo, a gente está no campo pessoal, né? A gente faz essa interlocução no campo pessoal, mas eu estou muito feliz de fazer essa interlocução agora do tema que eu trato com o tema que você trata com o mundo, assim, sabe? Estou muito feliz por isso, porque é um encontro que é real e eu acho que é um encontro que vai conectar muitas pessoas. Viu? Obrigado, Cris. Bota fé demais nessa sua ousadia política olfativa de propor essa inovação, né, essa interseção que a princípio pode parecer que não tem nada a ver, mas eu cheguei à conclusão pensando e refletindo sobre
quando você me convidou, que de fato há possibilidades múltiplas de correlacionar esses temas, né? Porque de fato, assim, as coisas cheiram, a política de fato pode cheirar de várias formas, né? Então eu agradeço demais e eu fiquei super lisonjeado e emocionado com a apresentação que você fez sobre mim. E eu estou muito agradecido. Obrigado, Cris. É isso, do Barreiro para a América Latina e da América Latina para o mundo, né? Com fé em Zumbi e Dandara. E para a galáxia, né? Porque a gente não tem esse negócio de ficar aqui limitado só nessa atmosfera terrestre, não. Se tiver outros campos, outros mundos, estaremos lá, né? Com certeza, com a gente não tem fronteira. Obrigado, Cris. Amado, olha, esse é um tema que, na verdade, eu estou muito feliz, inclusive, de tratando ele hoje, trazendo ele hoje. Já era um desejo de fazer essa transversalidade. Eu já estou alguns dias aí falando sobre comida, falando sobre vidas, falando sobre a realidade, trazendo o olfato para a nossa vida prática, né, para o cotidiano. E esse já era um tema que eu já estava há um tempo querendo falar, mas eu ainda ficava assim, gente, eu preciso saber um pouco mais se a Velejo realmente ela faz essa atuação que eu imprimi nela, lá já no DNA dela, quando eu criei. Quando eu criei a Velejo, Odu, e você... E aí, gente, só para contextualizar, eu dava carona para o Du do Barreiro para o UFMG, porque ele estava fazendo uma pós-graduação na UFMG, e eu fazendo uma extensão que era de... sobre homeopatia e fitoterapia no Lagoa do Nado, na época. E aí eu passava, deixava o Du na UFMG e ia para o meu curso, né? Então, sábado, 8 horas da manhã, né? Bom lembrar. Então, o Du, em 2017, viu a minha transformação assim e a Velejo sair para o mundo. E quando a Velejo saiu para o mundo, fecundou, né, na minha cabeça e veio para o mundo, né, e eu parei a Velejo para o mundo, eu tinha muito desejo do que a Velejo ela fosse... ela alcançasse a periferia, sabe? Esse era o meu desejo. Porque quando eu descobri a aromaterapia, que é por onde a Velejo começa a trabalhar, quando eu descobri a aromaterapia, eu fiquei assim, impressionada como que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, sabe? Que era um assunto que nunca tinha chegado para mim e eu com tantos acessos, sabe? E aí eu falei, gente, olha, eu quero que... eu imagino que as pessoas que estão na periferia, assim como eu, não alcançaram esse assunto, porque esse assunto está lá no centro. Isso não é um assunto que chega na periferia. E esse era meu desejo. E eu estou super feliz, porque eu fiz uma amostra dos seguidores da Velejo essa semana. E a Velejo, ela está na periferia, em várias periferias da cidade, região leste, região noroeste, norte, Barreiro, massivamente. E eu fico muito feliz, porque eu consigo perceber que um dos objetivos que eu tinha aconteceu. E esse objetivo era um objetivo político, sabe, Du? Isso era um objetivo político e faz muito sentido para mim agora. Está muito convicta de que um dos objetivos políticos que eu tinha com a Velejo, que era de possibilitar as pessoas na periferia terem outros acessos de autocuidado, outros acessos de ferramentas, né, e meios e canais de cura. E eu tô feliz por isso, assim. Então, vai ser um marco para mim você estar aqui hoje e a gente falar disso, porque agora eu tô muito convicta de que eu alcancei esse objetivo. E aí, Du, só para dar uma contextualizada, eu achei muito importante falar sobre isso. Eu quero que você fale sobre você, sobre as suas entregas, sabe, assim, políticas. Quem que é esse ser político do Pente? Sabe? E assim, Du, sem modéstia, tá? É para contar mesmo que foi no México, é para falar que fala espanhol mesmo, é para dizer que foi... É para contar a verdade, tá? É para falar a verdade, entendeu? É para falar a verdade. Assim, irmã, então podemos começar amiga, para. Cris, obrigado. É muito importante você contextualizar esse início, assim, porque hoje, né, de manhã eu acordei com essa memória, assim, sobre o nosso entrelaçamento nessa travessia, nessa caminhada, e de que a gente estava nesse período aí, 2017, 2018, né?
regando, né, uma semente que rapidamente gerou frutos, germinou, frutificou, e a gente tem que tá amadurecendo, né, e tá muito lindo, que é no caso a velejo terapêutico. E eu estava cursando uma pós-graduação na Ciência Política da UFMG, aulas às sextas-feiras à noite, aos sábados, de 8 da manhã às 5 da tarde. Né? Vamos destacar essa dedicação, essa entrega durante 1 ano e meio, 18 meses, mas e que valeu muito a pena, né? Adquirir essas ferramentas, como você disse, para a gente poder se potencializar e compartilhar com as pessoas que vêm de onde a gente vem, as pessoas que enfrentam as questões que a gente enfrenta. É super gratificante para mim, sabe? E saber que a gente se cruzou nessa encruzilhada, se encontrou nessa encruzilhada e que a gente segue cada um a seu modo, com o seu projeto, mas junto sempre, para mim é uma felicidade imensa, Cris. E é nessa pegada que o Dupente escolheu seguir no mundo e na vida, né? Assumindo o lugar de um ser político, né? De um homem preto da quebrada, LGBT, filho de mãe preta, de pai preto, de família preta, que enfrentou todos os desafios que um corpo preto enfrenta no mundo. Comigo não foi diferente, não tem sido diferente. E é a partir desse lugar que eu me coloco como ponta de lança, assim, sabe? Percebendo que a política, seja ela feita de forma comunitária, de forma institucional, de forma dentro da sua casa, a política ainda é uma das únicas formas que eu acredito que a gente pode se organizar a sociedade, viver melhor, e a gente precisa se colocar nesse lugar, assumir essa corresponsabilidade. Eu fiz essa escolha, então já há mais de 10 anos eu me coloquei como, por uma necessidade urgente, né, de pautar a nossa voz, os nossos corpos, enquanto ativista na cidade. E então eu sempre me dediquei, desde quando ingressei na Universidade de Comunicação, eu sou publicitário, né, graduado pela PUC Minas, e então desde quando eu ingressei na universidade e me vi o único corpo negro num curso onde haviam mais de quase 1.000 alunos, falei, a guerra começou. E a minha avó tinha me avisado, se prepara que quando você chegar lá não vai ser fácil. Eu não entendi nada que ela estava falando. Depois de uns anos eu falei, gente, era disso que a minha avó estava falando, porque todo dia era uma luta, uma batalha e eu tinha que me posicionar. Se eu não tivesse me posicionado, se eu não tivesse politicamente me colocado, eu teria sido tratorado por aquela estrutura e não estaria aqui, inclusive, hoje, conversando com você. Então, a partir daí, Cris, é isso. Me envolvi com várias movimentações na cidade que pautam a livre ocupação do espaço público, a emancipação da população preta, participei de várias movimentações. Em junho de 2013 foi um marco na minha trajetória, onde eu pude estar e colaborar e protagonizar vários processos em meio às ocupações de junho de 2013, como a ocupação da Câmara Municipal, que é o lugar que hoje eu trabalho como assessor, ocupação da reitoria da UFMG, ocupação da prefeitura, ocupação do viaduto Santa Teresa, ocupação da Casa Azul, ocupação do Isidoro. Eu estive como colaborador no Isidoro em 2013. Morei lá durante 3 meses, assim, bom, eu não compartilho muito isso, porque eu acredito que as coisas que a gente faz de solidariedade não devem ser panfleto. Mas aqui, como você está perguntando um pouco de onde vem esse lugar político, e o que me sensibilizou a estar nesses lugares, Cris, o meu compromisso, além do meu compromisso cidadão, de ter responsabilidade na transformação desses espaços e processos, a questão da maioria desses lugares as pessoas pretas inexistirem, ou se existirem, não tinham voz. E uma coisa que eu nunca aceitei, que eu aprendi com a minha avó, é não posicionar a minha voz, não aceitar ser silenciado, não aceitar não ser visto. E essa mulher preta chamada Orlando Soares me trouxe isso desde muito novo, assim. E eu tenho praticado, e a partir disso, em 2016, eu também tive um ativismo bem relevante na Praia da Estação, né, reivindicando ali a livre ocupação do espaço público, mas também reivindicando a distribuição dessa liberdade, desse acesso para as periferias e para as quebradas,
porque aqui onde a gente vive, reside, o trato é diferente, né? Os acessos são diferentes. Em 2016 eu me candidatei, Cris, na campanha coletiva das Muitas, ao lado da Áurea Carolina, Cida Falabella, Bela Gonçalves, Cristal Lopes, que foi a primeira candidata trans da cidade. A Avelyn Buneyacá Cambiuá, uma grande referência indígena no Brasil também, minha amiga, foi a primeira candidata a vereadora indígena da cidade, então isso diz o quão a gente ainda está léguas do ideal de representação. E, enfim, tivemos essa campanha coletiva, onde o lema era votou em uma, votou em todas, fomos eleitas, a Áurea Carolina, a mulher mais votada da história da cidade, né? E ingressamos na Câmara Municipal num mandato coletivo. E estamos nesse mandato coletivo até hoje, construindo vários projetos, né? Eu tive a oportunidade de coordenar processos relevantes dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte, ao lado, né, das vereadoras, das parlamentares, que pautavam já desde coisas que eu construí ao longo da minha trajetória, como a livre ocupação do espaço público, o direito à segurança cidadã, né, uma outra perspectiva de segurança pública voltada para a restauração dos vínculos comunitários, a questão dos direitos das juventudes, os direitos dos trabalhadores de rua ambulantes, que são em sua maioria pessoas pretas que moram nas periferias e na região metropolitana. Eu fui me construindo assim. E nesse processo de ocupação da política, me conectei a várias redes da América Latina. Então, em 2018, eu estive na Colômbia, como você já adiantou, e num processo muito rico, assim, apresentando um trabalho da Comissão Especial de Estudo contra o Homicídio de Jovens Negros e pobres em Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade de estar nessa Bienal de Infância e Juventude, compartilhar esse estudo feito na Câmara Municipal, onde a Áurea Carolina teve um papel relevante como relatora. No ano de 2019, também estive no México como convidado para participar de um encontro chamado Colectiva, que é essa plaquinha que está aqui na parede, eu trouxe de lá, Colectiva. E um encontro com mais de 100 ativistas da América Latina, onde a gente construiu uma agenda comum política para pautar temas, a resolução de temas como a violência política, crise climática, tecnologia e desigualdade social, assim. Então, Cris, resumindo, assim, essa trajetória, né, que parte, assim, de um corpo de um homem jovem negro que sobreviveu à guerra direcionada aos nossos corpos, à violência policial, eu não poderia me ver num outro lugar senão nesse compromisso de compartilhar todas essas tecnologias cívicas e sociais que eu consegui acumular e acessar ao longo dessa trajetória. Por fim, eu pautei a construção, e você acompanhou o surgimento desse processo, você e várias pessoas estão aqui comentando, da movimentação Juventude Negra Política. A movimentação Juventude Negra Política vem de um anseio meu quando eu percebi que o meu corpo era exceção em todos esses espaços que eu passei, desde a universidade, até os processos em outros países, nas casas legislativas. Então, corpo preto, protagonista, emancipado, intelectual é escasso, não porque eles não existem, porque as pessoas que operam o sistema não permitem a entrada, é diferente. Então, a movimentação Juventude Negra Política surge com esse objetivo de que pessoas pretas transfiram para outros jovens pretos das quebradas as tecnologias, as ferramentas para que a gente se emancipe e possam acessar em pé de igualdade, de conhecimento, esses espaços e pautar as transformações que a gente acredita no mundo, amiga. É isso. Nossa, Du, e aí, você trazer isso e trazer nesse contexto, ele trouxe com modéstia, gente. Tá faltando coisas aí. Esse sujeito não quer dizer de que já tem capítulos de livros que eu fiquei super orgulhosa, que eu falei assim, Du, eu tô muito orgulhosa, sabe por quê? De ler do Pente, que é como você se apresenta para o mundo, que é como você surge no mundo e é como você se reconhece no mundo. E ver num livro acadêmico escrito do Pente como autor de um capítulo, para mim, isso foi incrível. Falei, poxa, nós estamos caminhando, sabe? Porque isso já não era possível, sabe? Assim. E ver isso, eu começo a me ver dentro da universidade, dentro da possibilidade de estar nesses lugares e ocupar esses espaços, né, Du? E entender assim que eu posso
me apresentar e ser reconhecida desse lugar, nesse lugar, porque já existe um Dupente que é assim. Então, acho que, para mim, foi incrível, assim. Então, ele está fazendo um resumo aí, gente, é bem resumo mesmo, viu? Que ele falou. Mas, assim, por que eu achei importante começar com o Du falando toda essa trajetória? Porque o que a gente está tratando aqui, Du, é muito importante aí para a audiência da Velejo, assim, que tem uma audiência que tem uma conexão também com você, que tem uma conexão com o seu trabalho, que tem uma conexão política e que tem um corpo político. Mas eu acho que é muito importante a gente conceituar, sabe? E com toda a trajetória que você tem, com tudo que você já atravessou, com o que você trouxe aqui, que você já vivenciou, né? Vivenciou de um lugar de ocupação, de luta, de resistência, né? Aliás, resistir a gente resiste todo dia, né, Odu? Mas levar essa resistência direcionada para uma pauta que é da juventude, você tem toda uma trajetória para poder responder uma pergunta que é o que é a política, sabe? Porque eu percebo do que a gente demonizou muito a política. Mas também porque nós nos perdemos no que é a política, né? O que é, de fato, política. E aí eu já quero que você já emenda falando qual que é a política que você acredita e as políticas que você viu nessa sua trajetória, nessa caminhada, inclusive em América Latina, que você se reconheceu nelas e viu que existe seu cheiro nelas, né? Sim. Ai, Cris, é muito relevante essa pergunta e brigadão, porque as pessoas costumam não visualizar essas perspectivas, né, vinda de corpos pretos emancipados, que pautam isso com muita veemência, né? E a política, Cris, nada mais é que a única forma para que a gente organize a nossa convivência, a nossa relação possível, assim, saca? Independente das divergências, das diferenças. A política deve ser essa ferramenta. A política não deve ser essa ferramenta para a promoção do ódio, para a promoção da violência, para o fomento da mentira, para o fomento da morte, como tem sido utilizado como ferramenta vil por herdeiros colonialistas que estão aí há 500 anos. É importante destacar isso. E pessoas como nós, Cris, devemos, por princípio, reivindicar a política, mesmo assim. E aí eu falo com muita honestidade, assim, isso eu não tenho modéstia em dizer, porque a política nos foi negada. A política foi negada para as mulheres, a política foi negada para os homens negros, para as mulheres negras, para os LGBTs, para os nossos ancestrais. E a política, desde quando o primeiro navio negreiro atracou nesse país, ela foi o princípio organizativo da exploração, da desumanização, da financeirização da vida, né, dessas pessoas, né, indígenas e africanas, e a gente foi, então, excluído desse processo. É importante a gente reivindicar, e a política que eu acredito, Cris, é a política feita no coletivo real. Todo esse processo que permeia a minha trajetória, eu nunca fiz nada sozinho, mesmo. Nunca fiz nada sozinho, já protagonizei processos, mas eu acredito também no compartilhamento do protagonismo. Então, atualmente, a movimentação que eu sou co-criador, eu não criei a Juventude Negra Política sozinho, essa movimentação, inclusive você é uma das pessoas que colaborou para que esse sonho se materializasse numa ferramenta de transformação do futuro dos jovens negros, que, na verdade, é um futuro que já começou. Então, eu acredito nessa forma de fazer política, Cris, lado a lado, sobretudo com as mulheres negras, entendendo que nós não estamos disputando nada, que a gente está construindo o nosso futuro juntos nessa sociedade, com os aliados brancos também, eu gosto de verbalizar isso, entendendo os lugares de privilégio, entendendo que a gente está lutando por reintegração de posse. A gente está reivindicando a equidade nos processos. E para isso alguém vai ter que ceder espaço, alguém vai ter que dar um passo atrás, alguém vai ter que calar a boca porque já falaram demais. E esses aliados reais são poucos, mas existem. Então, ao lado dessas pessoas brancas que carregam privilégios e estão dispostas a colaborar com esse processo, disponibilizando os seus recursos, não só os financeiros, mas também, né, que a gente sabe de onde vêm essas heranças, inclusive, é essencial. A luta antirracista,
é um compromisso, deve ser um compromisso, deveria ser um compromisso de todas as pessoas, pretas, brancas, não negras, e para isso a gente precisa de ação concreta. Então, Cris, esse é o tipo de política que eu boto fé, que eu tenho praticado e que eu tenho tentado compartilhar, não só enquanto conceito longínquo da possibilidade real de se praticar, mas de se compartilhar, além de dar o exemplo, convidando as pessoas a fazer. A movimentação Juventude Negra Política é aberta para qualquer pessoa que queira somar, e queira construir, queira pautar na esfera pública as possibilidades e as agendas que para nós são muito caras. E só um exemplo rápido, né, porque eu sei que o tempo é curto aqui, Cris, mas, por exemplo, assim como a provocação que você traz aqui hoje, da gente cruzar, né, entrecruzar ou sobrepor, justapor a discussão sobre política e olfato, pensar a questão das masculinidades negras na política passou longe de ser algo identitário, é algo estrutural. Ter uma discussão honesta sobre as discussões de equidade de gênero e onde estão os homens negros na sociedade é importante para que a gente paute uma agenda honesta e pensando que esses homens negros, assim como esse que vos fala, ou como os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos tios, os filhos são filhos das mulheres negras. E se esses jovens, se essas crianças negras do sexo masculino, se esses jovens negros e esses homens negros que sobrevivem a essa guerra que o Brasil travou contra esses corpos, não tiverem possibilidade de elaboração da sua subjetividade e de se colocar também enquanto agente da transformação para a equidade de gênero e para a superação do encarceramento em massa que atinge majoritariamente os homens negros, mas também as mulheres negras, jovens, se não se conscientizar e não tiver espaço de protagonismo da mudança sobre o genocídio programado desses corpos negros, a criminalização desses corpos por simplesmente existir, a gente não vai avançar. A gente não pode deixar esse fardo somente nas costas de vocês, mulheres negras. A gente precisa implicar toda a sociedade, a gente precisa também oportunizar jovens negros, homens negros, para que eles compreendam o processo de formatação violenta que a sociedade nos impõe, a militarização dos nossos corpos, a hipersexualização e como romper com isso utilizando ferramentas que são tecnologias humanas. Não tem nenhuma grande tecnologia senão o humano, a escuta, o toque, o cheiro, a capacidade de escutar, saca? E pautar, tipo, olha, qual homem você quer ser no mundo? Crianças não negras, meninos negros enquanto crianças, não escutam isso, não sabem disso, assim como meninas negras também, claro, não estou... Entretanto, já graças à luta das mulheres negras, já existe uma agenda latino-americana das mulheres negras. Eu fico muito feliz por isso. A minha mãe, eu tenho feito durante uns anos um grande esforço para que ela se conectasse a esses processos, e hoje eu vejo minha mãe de forma que é uma mulher preta, da quebrada, que passou todas as lutas que, né, que vocês sabem melhor que eu. E hoje a minha mãe correndo atrás disso, se colocando, buscando informação, se conectando a outras mulheres. Acredito que nós, homens negros, agora precisamos fazer isso. Estou no corre, a gente tem um grupo de masculinidades negras aqui. A gente está criando um grupo de masculinidades negras na América Latina, inclusive está em primeira mão, em breve vocês terão novidades, para que a gente possa discutir de forma responsável como a gente assume também esse lugar para enfrentar essa estrutura de forma propositiva. Não de forma só reativa, ou, enfim, mas que a gente possa pautar outras formas de existir enquanto homem preto, para além das formas violentas, dos estigmas, da hipersexualização e do genocídio, né? Porque é o genocídio físico, epistêmico, e estamos juntos. Então, essa, Cris, falei demais, mas essa é a política que eu acredito, porque ela é complexa mesmo, e é isso, assim, que bom poder compartilhar um pouco com você sobre isso. Eu acredito. Ô, Du, e aí você fazer essa contextualização, né, dessa política que você
desacredita e falar da política que você acredita, inclusive aqui dando caminhos, né? Quando você fala de agendas latino-americanas, né? Você está reconhecendo a política nas suas diversas esferas, né? Entendendo a política como algo que é também, que tem uma pauta que pode ser de um continente, né? E como uma política que pode ser lá do seu bairro, dentro da sua quebrada, e que está ali no seu dia a dia, e que é essa relação política, né? Que é essa relação da convivência, né? Eu vejo muito a política como um processo mesmo da convivência. Eu consigo fazer a leitura de tudo que você está dizendo, assim, e compreender isso que você fala da diversidade dentro da política e de uma diversidade atuante. E aí Sim. que eu boto meu nariz. E aí que eu boto o nariz e aí que eu boto o olfato. Porque pesquisando, é um tema que eu estou estudando muito, assim, eu estou estudando muito esse tema, que é sobre os cheiros da história, assim, sobre a perfumaria, sobre aromaterapia, sobre rituais com cheiros, com o uso do olfato, o olfato enquanto parte mesmo do nosso sistema nervoso, do nosso sistema respiratório. Então, estudando tudo isso, assim, eu vou vendo os atravessamentos que foram feitos, sabe, Du? Para dar uma contextualizada, quando a gente fala assim, Du, e aí você vai ver política nisso que eu vou dizer, porque você é um ser que tem uma ótica muito voltada para a política, você vai conseguir fazer essa leitura com muita tranquilidade, e muitas pessoas aqui até vendo do Pente, que acompanha também, que também é atuante, assim, vai conseguir fazer essa leitura. Quando a gente fala de perfume e de perfumaria, a gente vai sempre pensar em França, né? A gente vai pensar em Europa, a gente vai pensar em Paris. Porque nos dito que dizem pra gente, né, que é onde é o berço, né, da perfumaria. Aí quando você começa a estudar a história, você vai ver a África já com seus processos de perfumaria muito anteriores a esse processo da perfumaria moderna, que vai vir lá da África e de Paris. E aí, quando a gente fala de África, a gente parece que é uma coisa só, parece que é um país, né? E não se respeita os 54 países que estão dentro desse continente, né? E isso Sim. tem uma razão também, né? Porque aí reduz muito e não compreende a diversidade desse povo, né, assim, que vem desse continente africano, né, porque aqui, se a gente for falar América Latina, Brasil é muito diferente de México, mas também tem as suas similaridades, né, Edu? Você foi para lá, você viu similaridades, assim, você vai para a Argentina, nós somos muito diferentes, nós vamos ter alguma similaridade, mas é importante dizer que existem as diferenças, né? E essas diferenças, elas precisam serem ressaltadas. E no campo da perfumaria, a África do Norte, né? Que é o norte ali da África, né? Que nós estamos falando ali de Egito, né? Porque muitas pessoas não sabem que o Egito fica na África, e isso é muito importante, né? A gente dizer. Isso é muito importante dizer, porque muitas pessoas não sabem que Marrocos não sabe fica na África. Já faziam perfumes, perfume já era algo muito real na vida e no cotidiano das pessoas, né, na África. Enquanto a Europa, né, muito atravessada também pela religião, pela igreja, perseguiam pessoas que usavam seu olfato, né, queimavam bruxas, queimavam pessoas que conheciam de ervas, e atrasava a Europa, e por um tempo fazer perfumes foi proibido, qualquer alquimia foi proibida por causa da igreja, o norte da África estava lá fazendo suas produções e transformando o que a gente conhecia, o que até então era conhecido como perfume, que eram resinoides, né, que eram pedaços tipo de, como se fossem resinas em pedra, em líquidos, fazendo perfumes incríveis e desenvolvendo a técnica do perfume. E aí vem a Paris e fica com o bônus, né? Que é do reconhecimento de ser quem produz perfumes e tal. Então, assim, tem muitas coisas, e aí, Odu, isso tem muito a ver com a narrativa também, né? Como que a narrativa também, ela atravessa a política e ela muda a política, né? Porque se a gente traz, né, todas as narrativas relacionadas com o povo que está excluído da política,
a gente vai ver que eles não são reconhecidos, né? Reconhecidos por suas habilidades, reconhecidos pelas suas técnicas, pelas suas tecnologias. Então, isso, quando eu falo de perfume, eu estou falando dessa área do olfato, mas esse povo, né, quando chega ao Brasil e encontra com os nossos irmãos pretos, né, do brasileiros, né, pretos da terra, né, como diz a Avelin, que ela fala muito disso, né? Quando ela fala disso, quando encontra com esse público, a gente deixou um monte de cheiro das nossas tecnologias para trás, mas isso não quer dizer que a gente não os conhecia, que a gente não tinha acesso. Ficou para trás, né? E aí, quando a gente percebe, né? Todas as práticas higienistas que foram realizadas ao longo da história do Brasil, nós vamos ver ser apagadas as tecnologias e as fórmulas que a gente tinha, às vezes, de fórmulas de preparo, de uso de vísceras, uso de elementos resinoides, uso de materiais orgânicos e naturais na perfumaria, porque é considerado não limpo. Então, vai apagando toda a nossa tecnologia de desenvolvimento de perfumes e da perfumaria, que vem, né, sendo trazida da nossa ancestralidade, vai sendo apagada e vai sendo não aceita e vai sendo desumanizado. E aí que entra o olfato, porque chega num determinado momento, ali perto do século XVIII, que tudo que tem um cheiro que está relacionado com o corpo, tudo que tem um cheiro que está relacionado com o visceral, ele vai ser tirado e não reconhecido. E a gente pode, nesse momento, começar a ter aí a marca, né? E começa o início dos processos higienistas, né? Dentro do que eu estou falando, do campo da minha área, né? Que é essa área mesmo da perfumaria, né? E aí a gente começa, no nosso processo civilizatório, determinar o que é o limpo e o que é o sujo. Sim. E aí, Edu, você já consegue fazer toda uma construção de onde que determinado povo é colocado e aonde um outro povo é colocado, né? Se a gente coloca uma linha do limpo e do sujo, a gente vai ter aí uma divisão de povos também, né? E nesse sentido, que a gente pode identificar essas práticas higienistas mudarem a nossa história, apagarem tecnologias nossas, apagarem conhecimentos que estão relacionados, não só nessa área da perfumaria, né? Não só nessa área olfativa, mas em diversas áreas. E aí eu quero muito que você fale a respeito de práticas higienistas na política, sabe? Quais são as práticas, o que é essa prática higienista, se você identifica a presença dela, né, ainda determinando, porque, inclusive, essa contextualização que eu faço, ela é reconhecida, inclusive, por alguns perfumistas que trabalham a história do perfume na sua origem, né, historiadores do perfume, como um momento que também percebe-se práticas racistas, né, de determinar o cheiro qual cheiro de que povo que é bom, sabe? Então é isso. Então eu quero muito que você fale sobre isso, porque isso determina muito quais são os grupos hoje que são reconhecidos como cheiro do limpo e quais são os grupos que são reconhecidos como cheiro de sujo. Sim. Cris, essa história é longa, né? Mas obrigado aí por esse saber aí super relevante que você traz e essa contextualização, porque nisso aí a gente está falando não só de eugenia, higienismo, a gente está falando de apropriação cultural, a gente está falando de colonialismo, a gente está falando das diversas formas de violência que o povo europeu praticou em detrimento do poder, né, e da dominação, assim. E pensar que essas práticas ancestrais, esses saberes, né, relacionados à manipulação das ervas e, enfim, das resinas, como você disse, eram coisas tão sofisticadas para o nosso povo, né, no continente africano,
Assim como a medicina, por exemplo, né, a engenharia, a fundição de metais pesados, isso tudo vem do povo africano e enfim, né, a partir aí a apropriação cultural é isso. E quando você fala dessa questão dos cheiros, do cheiro que é bom e o cheiro que é ruim e relacionado a qual povo, e relacionado a qual povo, né? Vem nesse espectro, né? Como um dos braços de dominação, né? Porque quando a gente fala do epistemicídio, do identicídio, que é um termo também que a Evelyn cunhou e eu adorei, ele está relacionado a isso. E o racismo é estruturado nessas diversas facetas. Por isso o racismo é esse mecanismo de dominação super sofisticado. É impossível combater e enfrentar e desarticular o racismo pensando apenas uma frente. A gente vai precisar compreender a história, voltar esses séculos e milênios, entender como isso foi se transformando e quais foram os dispositivos institucionalizados que esses grupos instauraram e foram constituindo os países e continentes que a gente vive hoje, falando da América Latina, assim. Como a questão da apropriação cultural, o esvaziamento de sentido do que os nossos ancestrais foram, e para a gente continua sendo. E o que hoje a gente vive, Cris, se materializou na política operada pelos herdeiros dessas pessoas. Então, pensar que a construção das cidades no Brasil passa desde o período aí do pós-abolição, assim, pensando no final do século XIX, início do século XX, a institucionalização, por exemplo, dos movimentos de eugenia brasileiros, onde inclusive um grande autor, vou citar ele aí para quem ama Monteiro Lobato, joga no Google Monteiro Lobato e eugenia. Então, seu mundo vai cair, mas que bom, porque chega da gente consumir esses conteúdos e essas, né, que não nos representam e que atuaram para nos eliminar. Né, entendendo que a eugenia é esse processo que pauta a pureza racial, né? E aí a gente vem a discussão sobre a questão da miscigenação do Brasil, como ela se deu como um projeto de eliminação do povo negro, do Estado brasileiro. Do cheiro do povo negro. Do cheiro do povo negro, de tudo relacionado ao povo negro. Não é só dos povos indígenas. Dos povos indígenas, sim, e não está relacionado só ao clareamento da pele. A intenção era eliminar todos os traços relacionados à cultura afro-indígena do país. Uma das ações higienistas, das políticas higienistas brasileiras, por exemplo, foi a chegada, né, a abertura do país para a chegada, por exemplo, do pós-abolição, em 1888, 13 de maio, está aí, cabe uma outra reflexão, cabe uma outra live, Cris. Mas a trazida dos que eles chamavam de trabalhadores europeus no pós-abolição e relegar a população negra à margem, sem acesso à educação, sem acesso à saúde, sem acesso a trabalho. Ainda que essa população seja a que construiu esse país durante 400 anos, e não obstante, depois da pós-abolição e instauração da República, segue construindo esse país e não tendo reconhecimento digno de que são essas pessoas, nossos ancestrais, que carregaram e seguem carregando esse país nas costas, sobretudo as mulheres e os homens negros, é isso. Porque a população indígena, é bom lembrar que no projeto eugenista, é bom lembrar para a consciência de quem tem responsabilidade sobre isso pesar, é por isso que é bom lembrar. Eles eliminaram... Você está falando eugenista e higienista. Sim. Tá, por favor, quais são a falta de diferenciação, porque eu não consegui fazer essa diferenciação, talvez porque eu não estou entendendo realmente o termo. Não, a eugenia vem desse processo de purificação das raças. Sim, e higienista... Higienista vem do processo de políticas públicas instauradas, a princípio ligadas à questão sanitária, mas que também se transmuta nessa questão da raça, assim, quando as políticas higienistas se transformam em dispositivos de excluir ou atingir as pessoas negras, assim, de forma negativa, saca? Então é pensar, vou dar um exemplo atual, Covid-19, assim, não pensei que a gente fosse falar de coronavírus, mas falando de higienização,
a falta de acesso programada, de tratamento e de isolamento social às pessoas negras que são maioria nos presídios públicos é um tipo de política higienista. Tá aí. Porque quando você sabe que esse vírus vai eliminar, ele não tem cura, e você não oferece tratamento adequado e as condições de isolamento adequado para um certo grupo social, obviamente você sabe que a maioria dessas pessoas morrerão. E se você autoriza isso e permanece inerte, que é o que o Estado tem feito atualmente, a eliminação dessas pessoas. Então, são outras formas de genocídio que são institucionalizadas, não são verbalizadas, que estão acontecendo debaixo da nossa cara. Quando você vê um prefeito de uma cidade como Belo Horizonte decretando que os baixinhos dos viadutos serão colocadas pedras pontiagudas para que pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade, não ocupem esses espaços, isso é um tipo de política higienista. E quem são as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e nas ruas, em situação de rua, majoritariamente também são pessoas pretas, sobretudo homens pretos. Então, esse é o tipo de articulação e desenvolvimento dessas duas teorias, desses dois movimentos que têm como princípio a questão racial, a eliminação desse grupo racial, e quando isso se institucionaliza, Cris, há um direcionamento para a constituição de políticas declaradamente racistas para que esses grupos sejam eliminados. E isso está em curso. O encarceramento em massa, o não acesso ao tratamento de saúde dentro dos presídios, que essas pessoas, né, vão lembrar que são, né, humanos e têm direitos humanos, deveriam ter direitos humanos garantidos e respaldados, são majoritariamente negras. O genocídio da juventude negra a partir da militarização dos territórios onde esses grupos vivem, que são nas periferias das grandes cidades. Entender que todos esses dispositivos são fruto de políticas racistas que têm como fim a eliminação desse povo, continua em curso. E aí onde a gente entra? Ocupar a política sem romance algum, sabe, Cris? Sem romantizar, porque é muita luta, é violento. Né? Marielle Franco é um caso, uma situação assim, que nos machuca muito, da materialização da violência política direcionada a corpos negros. Então ninguém está nesse corre, nenhum preto, nenhuma preta, nenhum indígena de ocupar a política, por diversão, por ego, por vaidade. É por um compromisso de mudança, de desarticulação dessa estrutura, que é racista, é operada por pessoas racistas, e onde nós ainda não conseguimos pautar o nosso projeto antirracista, feminino, antimachista, indígena, da quebrada, com a nossa linguagem, com o nosso corpo nesses espaços. Então, por isso é importante a nossa contranarrativa, saca? Porque as instituições continuam funcionando ainda na lógica colonial. Porque, se você pega, vamos falar do Congresso Nacional, último exemplo, de verdade, Cris, se você faz uma análise profunda dos sobrenomes, da linhagem familiar, da maioria daqueles deputados federais, senadores, a casta, a linhagem da família dessas pessoas, sem exagero, isso não é falácia. Isso está qualquer pesquisa rápida que você faça. Vou dar um exemplo. Quem foi o bisavô, tataravô de Fernando Henrique Cardoso? Aécio Neves. Estou dando exemplo desse. Só esses dois, que aqui não é espaço para homem branco ocupar. Aqui é protagonismo preto. Mas procurem o sobrenome dessas pessoas aí, que vocês vão ver onde vocês vão parar. Vocês vão parar em Dom Pedro I, e não sei quem. Então é importante a gente se organizar e reivindicar esse espaço para que a gente minimamente possa fazer a redução de danos, Cris, porque também só ocupar a política não é suficiente, sabe? A gente precisa ocupar a política, a gente precisa ocupar as ruas, a gente precisa ocupar as universidades, a gente precisa ocupar as instituições de ensino, as instituições de pesquisa, os conselhos de participação. É uma luta muito grande, mas que bom que a gente está caminhando. E assim, é isso, é meter o nariz. Né? Meteu o nariz, adorei. Onde a gente não é chamado, mas a gente tem o direito de estar. E assim, Du, eu acho que você trouxe assim, muita nitidez para mim, assim, que essa questão olfativa, né, e essa questão dos cheiros na nossa história, ela vem das práticas eugenistas, mas elas criam políticas higienistas porque, na verdade, elas fazem a exclusão de um povo, né? Ganhou então, estrelinha. Nosso cheiro não é compreendido, nosso cheiro não é absorvido, e nosso cheiro é colocado como cheiro de pessoas sujas,
né? Sim. E existe essa desumanização, a gente não vai estar, nós não vamos estar nas políticas que são políticas de promoção. A gente vai estar nas políticas que são políticas de exclusão. Então, eu acho que isso, assim, dá para as pessoas aqui terem uma dimensão do que eu estou dizendo de meter o nariz, né? De botar no nariz mesmo, porque o nosso cheiro não está lá, né? A política hoje, para a gente, as pessoas usam um termo falando que a política fede. A política fede porque ela não tem um cheiro, de um interesse comum, ela tem um cheiro de um interesse muito específico, muito direcionado de um grupo familiar, de grupos familiares que já estão aí há anos, né, legislando e construindo a partir dos seus interesses, né? E não tem esse cheiro da diversidade, né? O cheiro da diversidade, o cheiro múltiplo, né? O cheiro que é coletivo, né? O cheiro dessa coletividade, quando você traz, né, das políticas, dessa construção coletiva. E assim, Du, eu costumo dizer que a casa da gente, ela tem um cheiro que a gente ama, que a gente adora. Mas quando a gente sai, o nosso cheiro sai também. E nosso cheiro é parte dessa casa, né? Para a gente ser parte dessa nação, da construção de um povo, nosso cheiro precisa estar nele. Se não tiver, para a gente não vai ser lá, né? Não vai ser um sentimento de pertencimento de país, um sentimento de pertencimento de nação, se não tem as suas características impressas nela, né? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar. Du, foi incrível esse papo. A gente precisa, assim, marcar um Fernando, um torresmo de barriga e uma cerveja para falar mais disso. Você já viu que isso dá assunto. Dá né? assunto demais. A gente falou de tudo. A gente fala de tudo. A gente fala de apropriação. A gente fala de tudo quando a gente começa a meter o nariz nas coisas, né? E realmente entrar e falar, olha, eu tô aqui, eu existo e eu resisto. E Amado, seguirei o baile. Eu que agradeço. Acabou já, gente. A live é tão rápida, né? Ó, eu vou só aqui trazer algumas participações que foram aqui incríveis aqui, de perguntas. Tinha pessoas perguntando, cadê seu pente? Acho que não tá vendo esse monumento amarelo na sua cabeça. E tá aqui perguntando, cadê o pente do pente? Gente. Aqui, amor. Gente. Vai no oftalmologista, porque assim, na verdade, tá esperando um pente comum e não tá vendo esse pente super elaborado. Pois é, gente, olha. Não entendeu, deve ter achado que era uma escultura lá no fundo, mas não, é o pente. É o pente. Sempre, gente. Do pente sem pente não existe. É a marca, a identidade. Olha, tem várias participações. Deixa eu ver, pessoas parabenizando. Madu tá aqui parabenizando. A Larissa mandou beijo. Noelle falando que nos ama. Ai, gente, a reciprocidade é ótima. Que gracinha. Beijo, Lari. Noelle, tem aqui, Mariana tá aqui também. Ah, gente, ó, quem tá aqui também é o João, do Fá.vela, Alexandre. Tem aqui assumir quem somos não é ter vergonha nem da nossa origem, nem de ocupar os espaços públicos, é isso mesmo, é fundamental, extremamente importante. Falando aqui, olha aqui que legal, caralho, Du, te amo, cara. Você aqui representou profundamente aqui os seguidores, que adorou. Vocês são maravilhosos, obrigado pela live. Tem uma galera aí, o Amado mandando 1000 corações pra gente. Que amado, o meu? Paulo Henrique. Ah, o seu! Adoro! Porque o meu entrou aí, gente. Vamos voltar para a pauta aqui. Ô, Cris, deixa eu te agradecer. Dá para agradecer quanto tempo que tem aí? Dá, mas eu quero convidar para a live que vai ter daqui a pouco lá no Juventude Negra Política, gente. Sigam, por favor. Nós vamos ter lá hoje uma discussão incrível com o Léo Marques, com o Claudinho de Oliveira. Se vocês não estão lembrados, por favor, dê um Google lá no Pagodes da década de 90, encontre o grupo Soeto, no qual vocês vão lembrar do Belo, vocês vão encontrar o Claudinho de Oliveira, que era um grande compositor do grupo Soeto, com músicas incríveis, tá? Eu chorei muito no Derê, 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 tá? Eu também. Vamos lá, porque agora Claudinho de Oliveira é um político, traz pautas políticas, sociólogo e incrível, e o debate vai ser cheio de
de ideias incríveis pra gente pensar. Du, você tem 30 Lindo. segundos para mandar um beijo aí pro mundo. Obrigado demais. Obrigado, irmã. Gente, quem colou aí, só força, muito obrigado. Mais que importante a gente trocar ideias sobre os cheiros, política e, sobretudo, sobre o nosso futuro. Esse papo aqui, sobretudo, foi sobre futuro. E, Cris, outro futuro é a gente que faz, irmã. Estamos fazendo. E vai Obrigado, ter nosso gente. cheiro nele. Vai ter nosso cheiro.